Estimado, então, as pessoas hoje ainda se apegam muito à Bíblia ou à leitura de partes da Bíblia, como antigamente a gente via muito nas casas da mãe da gente, da nona da gente, da oma, do opa, do vô, da avó. Hoje em dia ainda se percebe isso ou caiu um pouco em desuso, estimado? Não, irmão, a gente percebe isso muito bem. Tanto é que, como dizem, a Bíblia é hoje um dos livros mais traduzidos em todo o mundo e é um dos livros campeões de venda, né? Então, praticamente todas as pessoas, ou você visita as famílias e jovens e comunidades e pessoas em tal, tem a sua Bíblia em casa. E isso é uma coisa bonita, maravilhosa, talvez um processo porque hoje a Bíblia ela se tornou bastante popular, né? Você dizia antigamente, então antigamente eram pouco as pessoas que tinham acesso à Bíblia e quando tinham ainda um livro difícil, grande, com suas gravuras, né? Se brincava, às vezes até tinha que levar ela num carrinho de mão. Aquelas enciclopédias. Enciclopédias, né? Verdade, Hoje verdade. a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem cada vez em livros menores e tudo. Com mais que facilidade facilita, de né? carregar para ler. Tal, Os novos meios de comunicação fazem com que também a palavra de Deus ela se espalhe, esteja em todos os meios. É só você entrar nas redes sociais, por exemplo, você vê quantas mensagens da palavra de Deus que tem ali. E isso é uma coisa bonita porque demonstra que, de fato, o povo, as pessoas têm a sua fé. E o livro, por excelência, onde a gente alimenta a nossa fé, onde a gente é convidado e convidada a mergulhar nessas verdades, de fato, é a palavra de Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. É né? a referência do nosso livro de fé. E muitas pessoas, mesmo que não estejam no dia a dia muito voltado a essa coisa de ter a Bíblia próxima, ou de ter em casa, de fazer uma leitura de um textozinho, mas na hora, vamos dizer assim, vamos deixar o dito popular bem franco, que a água bate no bumbum, a primeira coisa é, meu Deus, a Bíblia estiver perto, agarra na Bíblia, polícia, bombeiro. Por que as pessoas só nessas horas, muitos se agarram só na hora que sentem o perigo, ou pensam na salvação? Aí a Bíblia Sagrada, ela pode ser a salvação através da fé? Da fé. Eu diria, Neri, que talvez tem várias questões aqui. Às vezes a gente acha que as pessoas não têm fé ou não vivem a fé e coisa tal, né? De uma maneira talvez comum que a gente costuma ver, participar da igreja, ir na missa ou nos cultos e coisa tal. Mas o que sempre tem me admirado, por exemplo, quando você olha para os nossos jovens. Às vezes ele até não participa da igreja, da comunidade e tudo, mas passa na frente de uma igreja, se benze. O quanto jovens eu vejo nas redes sociais, por exemplo, que usam algum crucifixo, alguma coisa assim. Isso demonstra que são pessoas que têm a sua fé. Né? E é claro que no momento de dificuldade, no momento às vezes de carência que nós passamos na vida, então a nossa sensibilidade ela também aflora mais. E aí uma das coisas que a gente vai confiar, recorrer, vamos dizer, é em Deus, é na fé. Mas eu diria que não é que é só nesse momento que a fé está presente. Talvez não seja tão explícita como era uma vez, mas que tem muitas pessoas, inclusive jovens, que acreditam em Deus, que se benzem, tem a palavra de Deus, talvez até não lê muito, mas tem ela num canto lá de referência, o seu crucifixo, né? O escapulário de Nossa Senhora e assim por diante. Um pouco mais interiorano, a gente sente a juventude das cidades maiores um pouco mais afastada. Eu sinto que, por exemplo, a juventude das cidades maiores fazem a primeira comunhão, no momento não estão fazendo mais a crisma. Mas no interior essa cultura ainda permanece forte. Isso de fato, como outros valores também, você vai percebendo mais presente nas famílias e nos jovens no interior. Embora que hoje também na nomenclatura fica difícil dizer que nós ainda tenhamos aí uma cultura rural mesmo no interior. Porque lá no interior também os meios de comunicação chegaram e às vezes o jovem que está lá, ele pensa tanto quanto como aquele da cidade. E tem as informações Tem as também, informações todas hoje, né? Agora a gente percebe uma coisa, o estimado padre Rosmar, a gente vai num casamento, e eu estive num casamento há poucos dias atrás, e a gente percebe que mesmo que a pessoa está lá casando com a sua esposa, a esposa com o seu estimado, com o seu amado, mesmo que não são frequentadores assíduos da igreja, mas a gente sente que naquele momento
que é o momento realmente de receber a bênção nupcial, que as famílias unidas, os testemunhos que estão ali para dar o seu veredito, como testemunhando esse congraçamento das alianças, da entrega do amor, enfim, daquela coisa de primar pelo bom conceito, pela boa vivência, né? Pela fidelidade. E a gente sente que as pessoas, naquele momento, as pessoas mudam o semblante. A gente sente que as pessoas devem até se perguntar, eu imagino, por que eu não venho mais vezes na casa de Deus? E é de fato interessante porque a gente poderia dizer que o primeiro lugar é dos valores da família, né? Então, mesmo se muitos não buscam mais o casamento, mas a gente percebe que tem essa sensibilidade pela família. E todo mundo hoje está buscando essa questão dos valores da família. E não temos uma receita pronta, mas é a preocupação de qualquer pai, de qualquer mãe, de jovens também na questão da formação da família. E quando se cai nessa dimensão do casamento, tem muita questão cultural que também entra de valores, mas a gente percebe de fato que nessa hora eles estão ali, né? E resgatam às vezes muitas coisas que estão ali dentro do coração e que naquela hora, ou tendo a oportunidade de aflorar, de trazer, de celebrar, eles vivem isso. Eu trago, por exemplo, a experiência de 11 casamentos que eu fiz esses dias lá na paróquia de Mirim Doce. E tudo casais que já estavam morando juntos. Numa oportunidade só 11 casamentos, né? Uma celebração comunitária que fizemos aí. Muitos já com filhos. E o que me chamou a atenção foi isso, que quase todos unânimes, alguns já morando 10, 12, 15 anos juntos, mas todos unânimes ali entraram vestido a rigor, tanto o noivo como a noiva, levando aliança. Se sentiram bem felizes e abençoados pelo Todo-Poderoso. Abençoados por Deus. E algumas até diziam, era um sonho que eu sempre tive lá atrás, não conseguia realizar, hoje eu consegui realizar, e eu dizia, parabéns que você está bem. Tá Como é que a igreja vê essa situação do ficar, do juntar, do ter filhos e depois de 7, 8, 10 anos, aí vamos se vestir, vamos botar um terno, botar um vestido branco bonito, uma grinalda, os testemunhos, a festa, a música, a janta bonita, as famílias, e todo mundo muito contente, e os filhos ainda carregando as alianças. Como é que a igreja vê isso? Em primeiro lugar, não é uma coisa, vamos dizer assim, normal ainda para nós, mas a gente está percebendo que são novos sinais dos tempos e que está muito comum, né? Pela igreja, pela palavra de Deus, o sonho, o ideal seria sempre começar uma vida abençoada a dois. O fator contrário, né? O fator contrário. Mas hoje não é... Hoje, mas não é assim. E tanto é que a igreja também não fica aí julgando e apontando essas pessoas... Como era antigamente. Como era antigamente. São novas compreensões de fé. O Papa Francisco Eu ia chegar no Papa Chico, nosso Jorge Mário Bergoglio, né? Eu ia chegar no nosso Papa Chico argentino. Ele veio para revolucionar isso tudo na igreja. Me parece que ele é o Papa da modernidade, da evolução, inclusive na Igreja Católica, de muitos conceitos e tabus antigos que temos que mudar. Ele é essa figura fantástica. Às vezes as pessoas até dizem o Papa revolucionário. Eu não diria tudo isso. Não seria, ou não vamos querer jogar tudo em cima dele, essa responsabilidade, que tem muita coisa para mudar. Né? Muita coisa para mudar, é uma história de 2000 anos, mas de fato o Papa Francisco, desde que entrou, né, no dia 19 de março de 2013, ele vem mostrando uma nova sensibilidade, um novo jeito, esse carisma, o próprio nome que ele adotou, Francisco, que é a personalidade do milênio passado, né? Foi a figura que todo mundo tem uma sensibilidade grande, São Francisco, por isso que também ele provavelmente, né? A gente diz provavelmente, porque não sabe de fato por que ele adotou esse nome, mas o Papa Francisco é um pouco essa figura carismática que vem trazer essa novidade. No fundo, talvez a gente poderia dizer, não é tanto uma grande novidade, mas é um jeito novo, diferente, mais amigo, mais terno, mais próximo de dizer aquelas verdades que são sempre verdades na igreja, mas que ele traz de uma maneira nova, diferente, humana, carismática. Ele está aqui, né, estimado? Eu trouxe uma revista que eu, por acaso, vi hoje, antes de sair de casa para fazer o programa. Eu gosto de dar uma olhadinha nas coisas, e aqui é uma coisa boa, né? Boa, né? Porque ele tem um semblante que transmite muita coragem para o ser humano, muita fé, ele transmite aquela paciência,
aquele jeito bem sul-americano, bem gente nossa, né? Ele é um gringo muito diferenciado. Tem muito fato, gringo diferenciado, mas ele é muito diferenciado. Talvez para nós, por sermos também latino-americanos e o Papa Francisco argentino, então nos favoreça uma coisa na proximidade diferente de outros papas que eram europeus, que não vamos dizer aí que eram melhores ou piores, simplesmente diferentes com seu carisma. E o Papa Francisco, pelo fato de ser argentino, está próximo de nós, ter vindo também várias e várias vezes aqui no Brasil, participou da Conferência de Aparecida, onde ele foi uma das figuras principais no ano de 2007. Andou no meio do povo. Andou no meio do povo. Botou a mão no povo, deixou o povo botar a mão nele. 2013, agora na sua presença na Jornada Mundial da Juventude, né, mostrou de cheio assim, a sensibilidade, o carisma, a alegria que ele vem nos trazer. Olha o que diz aqui, ó, um dos trechos na matéria da revista. Da época. Somos uma igreja de pecadores. O Papa Francisco diz isso. Ele reconhece que também o Papa, o padre, também peca. E diz mais aqui, aí as pessoas estão dando depois, Francisco, que é um muito humano e verdadeiro. Aí a outra pessoa aqui, o Papa Francisco, no voo do retorno ao Vaticano após a Jornada Mundial da Juventude do Brasil. Olha aqui, ó. Se uma pessoa é gay, busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? Olha o pensamento dessa figura. Como é diferente. Como é diferente. E aquela frase interessante que você mencionava ali, né? Somos pecadores. Somos uma igreja de pecadores. Uma igreja de pecadores, porque isso é uma coisa que a gente sempre diz, embora às vezes não compreenda. Na quinta oração eucarística a gente reza, somos uma igreja santa e pecadora. Santa porque vem de Deus. Pecadora porque ela é feita de pessoas humanas, né? Agora estamos aí próximos do tempo do Natal. A gente poderia dizer, né? Para que Cristo veio ao mundo? Qual é um dos grandes objetivos de Cristo, de Deus ter se encarnado em Jesus Cristo na história da humanidade? Foi em vista da salvação dos pecadores. Ele não veio para o santo, para os bons. Esses já não precisam, já estão salvos. Já né? estão salvos, já né? estão salvos. Claro, Ele vem para os pecadores. Isso Cristo mostrou assim muitas vezes na sua vida. Não são os sãos que precisam de médico, diz Jesus no Evangelho de Mateus. São os pecadores, né? E esses pecadores e doentes somos todos nós. Olha, para nós encerrar esse bloco, olha o que ele diz aqui, estimado Padre Osmar. Prefiro uma igreja ferida, dolorida e suja, porque esteve nas ruas, a uma igreja empobrecida por estar confinada a se agarrar à sua própria segurança. Isso é uma frase que ele usa também no seu primeiro documento, o Evangelho da Alegria, até na capa ali, Neri, eu vi lá na frente, né? Quando ele fala um pouquinho do Natal, que ele diz, ó, o Natal é um anúncio de alegria. Né? É o nascimento do menino Jesus, né? A grande marca do Papa Francisco foi o primeiro documento, a encíclica que ele escreveu, o Evangelho da Alegria, onde ele convida os cristãos e todos nós, né, a gente viver na alegria, porque temos Jesus Cristo conosco, por isso precisamos ser pessoas alegres, contentes. Ele faz até uma comparação, uma charge no Evangelho da Alegria, quando ele diz, eu não quero ver pessoas com cara de vinagre, né? Ou museus, né? Nós precisamos ser alegres, contentes, porque temos uma boa notícia a anunciar. Essa boa notícia é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ao intervalo, mas eu vou deixar uma aqui, porque ele diz aqui numa outra situação, ele é extraordinário. Essa que é a grande verdade. Ele é o diferente mesmo. Isso motivou a gente, que até poderíamos estar um pouco afastados, de voltarmos a ter mais fé, de acreditar. Porque nós temos que acreditar. Nós não podemos não acreditar mais no ser humano. Tem muita lambança, tem muita coisa errada, tem muita corrupção nesse mundo afora, que não é só no Brasil, mas no Brasil tem muito, mas tem gente boa. Tem gente boa. E tem muita gente boa. Tem gente boa. Estimado, vamos ao nosso intervalo? Vamos. E vamos voltar depois do Fundo do Baú. Eu até estava comentando com o meu parente que chegou dias atrás para me visitar, e me dizia assim, mas que movimento de carro, é dia inteiro os carros para cima e para baixo, né? E a gente se pergunta, onde é que vai toda essa gente? E não é pessoas passeando, é trabalhando. É trabalhando. É trabalhando. Então, ele tem característica, tem um rosto de cidade grande. É um sinal de que há vida aqui.
Não sei a quem se deve, mas acho que a todos nós, né? Todos nós, as autoridades, as que estão aí na autoridades frente, e o povo, os que é empresários, os trabalhadores, os Perfeito, empregados, enfim. perfeito. Exatamente. E eu sempre vejo assim, quem quer trabalhar aqui em Rio do Sul, enquanto trabalha. Só não quer, só quem é, vamos dizer assim, com todo respeito, o vadio que não quer trabalhar. Claro. O Mas malandro. Que não existe quer trabalho trabalhar. aqui em Rio do Sul, e aonde há trabalho, existe vida, existe progresso, existe desenvolvimento. Fé e política estão intimamente ligadas, né? Agora a igreja, ela sempre é muito cautelosa, eu falo aqui da igreja católica, no sentido de motivar os fiéis a sermos políticos.